eu vou falar da terceira parte, né, do assunto que eu trouxe para esta semana, né, que é solidão. E eu quero ler o texto de Jesus Cristo. Jesus deixou para nós. Jesus deixou isso escrito. E olha, se a gente prestar bastante atenção no que Jesus deixou escrito para nós, que ele disse e que vale todo o tempo, olha, meu irmão, nós vamos ter muita, mas muita vitória sempre quando a solidão quiser vir até nós. Então, olha o que Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 28. Ele disse assim, ó: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Então, foi Jesus que disse isso. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, meu irmão, veja bem. Como vencer a solidão? Como vencer? Como é que a Bíblia nos ensina que nós devemos vencer a solidão? Eu vou dar alguns exemplos para você, hoje, de pessoas, servos de Deus, que estão registrados na Bíblia, que venceram a solidão e como eles fizeram. Então, vá guardando bem aí e tire como lição para a sua vida. Guarde como ensinamento para que você possa praticar. Meu irmão, pode praticar isso que eu estou lhe dizendo, vou lhe falar aqui. Tudo que eu lhe disser aqui tem base na palavra de Deus. Não estou dizendo isso por minha conta, eu não inventei isso aqui, está na Bíblia. Então, tudo que você ouvir, saiba que está na palavra de Deus. Então, eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, Davi, quando estava sendo perseguido por Saul, ele não tinha ninguém perto dele, era se escondendo nas cavernas, nas grutas, no meio do mato, enfim. Então, sozinho. O que ele fazia? Ele cantava, ele louvava, ele exaltava ao Senhor, ele glorificava ao Senhor, ele falava com Deus, ele conversava com o Senhor, e ele dizia das suas aflições, das suas necessidades, das lutas que estava enfrentando. Então ele sabia que Deus era com ele, e ele sabia que Deus estava presente ali. Então, preste bem atenção nisso. Então Davi é um exemplo disso para nós, de como vencer a solidão. E ele vencia assim. Ele não se sentia só. E ele sempre dizia: o Senhor é comigo, não é? O Senhor é o meu consolo, o Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha paz. Tudo ele vai dizendo, não é? Então, uma maneira de nós vencermos a solidão, meu irmão, é exatamente conversando com Deus continuamente. Mas eu quero lhe dizer de uma outra pessoa. Ana, mãe de Samuel, do profeta Samuel. Era uma mulher que era triste, tinha uma tristeza muito grande, tinha uma vergonha muito grande, passava anualmente vergonha, porque ia para a festa, né, junto com o esposo, e a outra esposa de Elcana tinha filhos, ela não tinha. Era uma mulher sofrida, uma mulher envergonhada. Mas como foi que ela venceu essa solidão? Então era uma mulher sozinha, se sentia só, se sentia muito, mas muito mesmo, profunda solidão. E como ela venceu? Ela venceu através da oração. Ela venceu através do derramar a sua alma na presença de Deus. E ela venceu essa solidão, dizendo a Deus da sua necessidade. E o que aconteceu? Deus operou um milagre. Ela engravidou, teve um filho. Então, como foi que ela venceu a solidão? Orando, viu? Orando. José, quando estava preso lá injustamente, José preso injustamente, o que ele fazia? Servia. Ele estava servia ao chefe da carceragem, ajudava ali, dar comida para os presos, cuidar dos presos, ele também preso. Ao invés dele ficar reclamando, ficar murmurando, ficar dizendo um monte de coisa, ele servia. Então a maneira de nós
vencermos a solidão é servindo. E por isso a Bíblia diz, o salmista Davi diz, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pastoreio. Então, servindo, meu irmão. A Bíblia diz lá em Atos, no capítulo 13, que estavam ali Paulo, Barnabé, tantos homens ali na igreja de Antioquia, e a Bíblia diz, e servindo eles ao Senhor. Então, é uma maneira, é uma forma de nós vencermos a solidão, é exatamente servindo. Porque quando você está servindo, quando você está ajudando alguém, quando você está fazendo algo na igreja, na obra de Deus, servindo ao Senhor, sabe o que vai acontecer, meu irmão? Vai acontecer que você não vai sentir a solidão. Você vai vencendo essa solidão na sua vida. Irmãos, eu posso dizer a você, assim, com toda a minha alegria, durante toda a minha vida, eu não deixei que a solidão, tive momentos difíceis, momentos só, né, que eu fiquei só, que eu não tinha ninguém comigo, né, que eu olhava para um lado, olhava para o outro, e não via ninguém vinha me dar um abraço, ninguém vinha me dar uma palavra. Mas sabe o que eu fazia? Eu procurava servir. Eu orava, eu cantava, não é? Pegava o violão, eu sei tocar um pouco de violão, pegava o violão, ia compor músicas, né? Tem muitas músicas que eu já compus. Então tudo isso era uma maneira, eu estava sozinho. Mas eu aproveitava e fazia dessa maneira para eu não ser vencido pela solidão. Então, era o que José fazia, servia ali na prisão, ok? Paulo e Silas estavam presos por causa da pregação do evangelho, não é isso? Estavam presos ali por causa do evangelho, estavam pregando o evangelho e prenderam. E ali eles presos, o que eles fizeram? Ao invés deles murmurarem, cantaram louvores ao Senhor, exaltaram ao Senhor na prisão. E então, eles não foram vencidos pela tristeza, nem pela solidão, nem por nada, e ainda viram um milagre do Senhor acontecer. Então, eu estou dando esses exemplos, irmãos, para dizer para você o seguinte: como vencer a solidão? Como vencer? A presença de Cristo permanente nas nossas vidas. Eu ter a presença de Jesus permanente na minha vida. Eu não querer outra presença que substitua. Nós temos a presença de pessoas que são muito queridas nossas. Como eu acabei de dizer no início, a minha esposa é minha amada, é muito querida. A presença dela é maravilhosa na minha vida. Dos meus filhos, né? Do meu filho mais velho, da minha filha. São pessoas maravilhosas. Dos meus netos, meu genro, minha nora. Tudo são pessoas maravilhosas. Os membros da igreja, as famílias da igreja, são pessoas maravilhosas. Mas elas não substituem a presença de Cristo Jesus na minha vida. Em primeiro lugar, é a presença de Jesus Cristo. Então, a solidão, você vence a solidão com a presença de Jesus na sua vida. Sabe uma outra coisa muito interessante? É ter o entendimento de que a presença de Jesus é santificadora, sustentadora e reconfortante. Né? Nas horas difíceis, nas horas de angústia, saber que a presença de Jesus é santificadora, é sustentadora, é reconfortante, e isso não somente nas horas difíceis, mas em todos os momentos da nossa vida. Seja na hora da tristeza, na hora da dor, na hora da aflição, na hora da alegria. A presença de Jesus é assim para nós. E também a presença de Jesus é espiritual. Eu tenho a presença de Cristo, Ele, aleluia, o Espírito Santo de Deus agindo na minha vida. Então,
Quando a gente vive nessa dimensão, a solidão não nos alcança, não nos domina. Ela pode até vir, pode até chegar, mas a gente vence a solidão dessa maneira. Uma outra coisa muito interessante, irmão. Como ter a vida preenchida de alegria, apesar de viver fisicamente só. A pessoa ter a vida preenchida de alegria, apesar de ela morar só, numa casa, estar sozinha naquela casa, naquele lugar. Primeira coisa, adorando a Jesus e exaltando o Senhor como Senhor e Salvador. Adore sempre a Jesus, faça isso. Você está sozinha na sua casa, sozinho na sua casa, ao invés de dizer, mas eu estou só, não tem ninguém, não vem ninguém aqui, ninguém me dá um telefonema, isso, não é? Isso tudo é bom, e é bom que se faça, porque a Bíblia diz que nós devemos ajudar os nossos irmãos, ajudar as pessoas, mas com a presença permanente de Cristo. Então, e eu adorando a Jesus e o exaltando como Senhor e Salvador da minha vida, então eu vou vencer a solidão. Mantendo uma vida de oração. Isso é outra coisa importantíssima para vencer a solidão. Você pode estudar a Bíblia que você vai ver que todo o tempo a oração é fundamental. Jesus Cristo sempre estava em oração. Os apóstolos em oração, a igreja em oração, o povo em oração e todas as coisas que aconteceram, que nós temos conhecimento pela palavra de Deus, que aconteceram milagres e tantas manifestações de Deus, foi pela oração. Então, mantenha uma vida de oração, que você não vai saber o que é solidão. Viu? Outra coisa, tendo o hábito de estudo da palavra de Deus. A Bíblia, ela ensina, ela conduz, ela dirige, ela norteia, ela corrige, ela alegra, viu? Ela dá vida, dá saúde, tudo isso. Mantenha o estudo da palavra de Deus, esse hábito de estudar a palavra de Deus. Terceira coisa, vencendo a solidão dia após dia, declarando a palavra de Deus, declarando na sua vida. A Bíblia me diz assim, a Bíblia fala assim, então eu declaro a palavra de Deus. Então, não vai ter solidão, porque você está declarando a palavra do Senhor. Já está no seu coração, está na sua mente, e você está declarando a palavra de Deus. Está sozinha em algum momento, está só em algum momento, ou uma situação que te deixou sozinho. Uma vez eu fui visitar uma pessoa que estava no hospital, e essa pessoa virou para mim e disse, pastor, eu estou muito feliz pelo senhor ter vindo me visitar, porque eu estou aqui praticamente sozinho, não é? Porque não é que meus parentes não queiram, mas parentes moram longe, eles não têm condições de estar vindo aqui todo dia, então eu estou aqui, e eu louvo a Deus pelo senhor ter vindo. Eu disse, mas eu quero te dar uma orientação, eu quero te dar um remédio, eu brinquei com ele, né? Eu quero te dar um remédio para você não se sentir sozinho, não sentir solidão. E eu ensinei isso aqui para ele, mostrei para ele isso aqui. Quando eu ensinei isso aqui para ele, uma outra vez eu fui visitá-lo, já perto dele receber alta, e ele disse, pastor, o senhor não tem ideia de como aquilo tem me ajudado, aquilo que o senhor me ensinou. Olha, pastor, eu não me sinto mais sozinho. Tem dia aqui, pastor, isso ele me contou, tem dia, pastor, que eu sinto quase que fisicamente a presença do Senhor aqui. E eu sei que Ele está presente. Então, pastor, glória a Deus. Isso aqui é uma coisa que eu vou para o resto da minha vida. Eu vou fazer. Então, eu estou te dando, meu irmão, essa receita. E a receita não é minha, não. A receita é da palavra de Deus, viu? É a receita da palavra de Deus. Então, palavra de Deus, declarando a palavra de Deus, orando, tendo, não é?
essa prática da oração, renúncia. Jesus Cristo disse: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, né? Tome a sua cruz e siga-me. Renúncia, eu renuncio aquilo que eu acho que me faz mal, eu vou renunciar a isso, eu não quero mais esse pensamento, eu não aceito mais isso. Vá renunciando a estas coisas que só fazem mal. Quanto mais você declarar a palavra, quanto mais você orar e mais você renunciar a todas estas coisas, então você vai ver como você vai viver uma vida de alegria profunda na sua vida, viu? Compromisso, e tenha compromisso com Deus. Tenha compromisso com Deus. Então não deixe de diga: Senhor, meu compromisso está firmado contigo. E eu estou aqui, Senhor, todos os dias. Meus queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Isso é uma coisa que eu vivo diariamente. É uma prática que eu tenho. O que eu estou te passando aqui, meu irmão, o que eu estou te passando é aquilo que eu vivo, que eu pratico. E eu vejo a mão de Deus agindo, eu vejo o agir de Deus, eu vejo o poder de Deus atuando. Por quê? Por causa disso aqui que a gente faz. Essa receita que a Bíblia nos diz, né? Então, como é que você vai vencer a solidão? Com todas essas coisas que eu falei para você aqui. Se você não anotou, não tem problema. Não precisa se preocupar em anotar agora. Vai, ouve de novo a live, né? Volta lá, ouça de novo, veja de novo e vá anotando esses pontos aqui, né? Vá anotando o que eu lhe falei, anote tudinho e diariamente você faça assim: isso aqui eu vou fazer diariamente. Isso é o meu compromisso diário. Do jeito que você come, se alimenta, almoça, janta, se você tem o costume de jantar, e toma café pela manhã, da mesma maneira é a prática disso aqui que eu estou lhe falando. Isso aqui é maravilhoso para as nossas vidas. Meu irmão, isso tem um poder, tem um efeito tão grande na sua vida, que você vai ver isso no dia a dia da sua vida. Agora, o que eu quero te dizer é que o mundo, os sentimentos humanos, as tristezas, as angústias, a dor, a aflição, a enfermidade, o próprio maligno, ele tenta de todas as maneiras, e essas coisas todas tentam tirar você desse foco. Não saia desse foco. Não saia. Faça isso aqui. Eu não sei se você hoje que está me vendo agora, ou que vai me ver depois, vai ver essa live depois, eu não sei como você está. Se está sozinho, se está sentindo solidão, se está se sentindo abandonado, está se sentindo desprezado. Se você está sentindo, eu não sei, mas se estiver sentindo isso, faça isso aqui que eu estou lhe dizendo, porque a presença de Cristo permanente na sua vida, permanente, 24 horas por dia, 24 horas por dia, e você vai obter a bênção de Deus, você vai andar em alegria, ser cheio de alegria, não é? Apesar de morar só, apesar de estar num lugar, numa casa sozinho, você vai sentir alegria. Você não vai se sentir sozinho, abandonado, solitário. Não. Você vai sentir muita alegria, paz e gozo no Senhor. E você vai vencendo a solidão dia após dia. Viu? Então, guarde bem isso aí. Viu, meu irmão? Na primeira live eu dei uma estatística a respeito da solidão, a quantas pessoas vivem dessa maneira, a porcentagem de pessoas. Na outra live de quarta eu falei sobre o impacto da solidão na saúde. Lembra que eu falei? Então, se você não assistiu a live, volta lá, vê a live, né? E você vai ver. Está lá no canal do YouTube, Pastor Geraldo Lima, está lá. E hoje eu estou te falando como vencer a solidão, biblicamente, como a Bíblia nos ensina. Não esqueça do versículo que Jesus deixou: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então guarde bem, não esqueça, faça uso,
pratique, você vai ver a bênção de Deus na sua vida. Eu digo isso por experiência vivida. Amém?